Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Bom tê-lo de volta e tê-la de volta aqui para a nossa meditação. No vídeo anterior, nós começamos a falar um pouco sobre os mandatos, né? Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Terminamos dizendo que eles têm aplicações diretas na nossa vida e implicações. Então, muito do que nós vemos hoje em nossa sociedade é fruto dessa dinâmica da vivência ou não vivência em obediência desses mandatos de Deus para a nossa vida. Se você quiser entender um pouquinho melhor do que nós estamos falando, pode assistir o vídeo anterior, ou se você quiser entender ainda de maneira mais ampla o que temos falado, você pode entrar aí e buscar os vídeos que estão relacionados com o coronavírus e a cosmovisão cristã da humanidade. Então, temos refletido a respeito do coronavírus, do que temos visto hoje e do impacto do coronavírus em nossa vida e também da resposta do ser humano diante dessa pandemia. E aí essa resposta eu associo e trago a questão da nossa humanidade, do nosso ser. Então, para entendermos essa humanidade, precisamos pensar sobre que óculos, né? Sobre que ótica nós entendemos o ser humano. E a nossa ótica enquanto cristãos é a ótica cristã, é a ótica bíblica. E nessa cosmovisão cristã, nessa maneira como vemos o mundo, através da Bíblia, através da revelação, através de Cristo, através do cristianismo, nós sabemos então que precisamos voltar e pensar o ser humano na dinâmica da criação, da queda, da redenção e da consumação. Fizemos já algumas aplicações, conversamos um pouco sobre o ato criativo, sobre a Imago Dei e estamos então tratando agora dos mandatos da criação. E hoje nós vamos seguir pensando aqui em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, que diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Meu irmão, observamos aqui que o Senhor, ao nos criar, ele dá uma ordem ao ser humano. E essa ordem era de estar dominando, de estar cuidando da criação, da obra criada. E aí a este nós chamamos de mandato cultural. No mandato cultural estão envolvidos todos os aspectos concernentes à criação do homem, com o restante da criação. O domínio, a sujeição, a guarda e o cultivo são ordens claras com relação a este mandato. Como é importante nós observarmos que há uma relação, que há uma interação entre o ser humano e a obra criada. Nós não somos independentes um do outro. O Senhor nos criou numa relação de interdependência. Nós observamos que o não entendimento desse mandato e dessa ordem tem gerado muitos prejuízos à vida humana. Tem gerado muitos prejuízos à natureza. E ainda nos faz pensar num outro elemento que é desdobramento aqui dentro do mandato cultural,
uma maneira muito perversa de pensar e ver o trabalho do ser humano. Então nós vamos pensar, trabalhar um pouco essas ideias aqui dentro desse entendimento, tá ok? Se referindo a Gênesis 1, 28, o reverendo Leandro Lima assim escreve: nessa ordem, vemos a imensa responsabilidade que o homem tem na relação a esse mundo, ou com relação a esse mundo. Cabe a ele ser o administrador de todos os bens que Deus lhe confiou. É comum usarmos aí um termo de vice-regente. O Senhor nos colocou numa condição superior à obra criada. Já vimos isso porque o Senhor nos formou com as suas próprias mãos, né, de maneira, sabemos aí, teológica, né, antropomórfica, falando aí, mas Deus nos criou e Deus soprou em nossa narina o fôlego de vida. Mas não só isso, o Senhor também nos deu a sua imagem e semelhança, mas não só isso. O Senhor, nessa ação da imagem e semelhança, nos deu a graça de exercer domínio, governo, que é um elemento da essência de Deus. O Senhor governa soberanamente sobre todas as coisas, mas o Senhor nos colocou na condição de vice-regente e nos deu a graça de cuidarmos da obra criada e dela nos alimentarmos, né? E dela tirarmos também o sustento para as nossas vidas. Então a interação do ser humano com o mundo criado é importante. É importante, é fundamental pensarmos e estudarmos um pouco sobre isso. Então, meus irmãos, todos os dias o Senhor nos concede a graça de interagirmos com essa natureza e essa obra criada. Isso vai ter implicações no nosso trabalho, a maneira como nós lidamos com o trabalho, isso vai ter implicações na maneira como nós lidamos com a cultura ao nosso redor, isso vai ter implicações como nós lidamos também com os nossos relacionamentos, porque trabalho, cultura, fatalmente estão ligados também aos nossos relacionamentos. Então, na visão da graça comum, o Senhor concedeu a nós, seres humanos, a administração dos recursos que o Senhor nos deu. Vamos voltar aqui um pouquinho ao texto. Esse vocábulo dominar, né, dominai, que é expresso aqui na palavra do Senhor, ela indica que a capacidade de supervisão. E a palavra aqui no hebraico, ela vem da raiz que tem, de uma palavra que tem no sentido, na raiz, de governar, dominar, subjugar. Eu sei que, mais uma vez, pensando nas nossas experiências, alguns vão trazer aí a memória, principalmente da palavra subjugar, num sentido negativo. Mas não é esse o sentido bíblico. O sentido aqui do subjugar está ligado ao governar, ao administrar de maneira sábia para a glória de Deus e para o benefício comum. A ideia aqui é essa. E o sentido aqui ele é positivo e mostra a responsabilidade do ser humano quanto à obra criada, ok? Então devemos ressaltar aqui que o verbo, né, o uso do verbo aqui não consiste numa licença para abusarmos e destruirmos aquilo que Deus criou. Muito pelo contrário. Traz aqui uma responsabilidade de administração. O Senhor é o Deus sobre todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Mas o Senhor nos deu a graça de administrarmos esses recursos para o nosso benefício e para a glória de Deus. E daremos conta disso diante do nosso Deus. Há um elemento importante aqui a ser lembrado,
que nós só podemos governar, administrar, porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Então, a boa administração, ela é possível. Ela é possível. Desde que busquemos aí sempre entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O reverendo Mauro Master diz assim: era para o homem e a mulher exercitarem suas prerrogativas reais, governando sobre o cosmos, desenvolvendo e simultaneamente mantendo todas as formas de vida na Terra, foram de forma específica colocadas sob a supervisão dos vice-regentes humanos. Então, como é importante entendermos isso aqui, né? Homens e mulheres, todos nós fomos aí colocados nessa condição de supervisores e de vice-regentes. Mauro Master ainda diz que a humanidade poderia responder obedientemente ao mandato cultural para a glória de Deus por causa da sua criação à imagem e semelhança de Deus. Então, mais uma vez, reforçando aquilo que dissemos aqui. Queremos agora, então, caminhar aqui para algumas considerações e algumas aplicações para as nossas vidas, né? Esses vice-regentes, ou seja, nós deveríamos agir sempre em nome do Criador, porque nós somos vice-regentes. Há um regente, nós somos vice-regentes. Então, devemos fazer tudo conforme a sua vontade, né? Devemos entender isso. E esse mandato cultural, meus irmãos, ele está associado à maneira como nós lidamos também com o nosso trabalho. Eu falei já sobre essa visão dicotômica que alguns de nós temos, onde há uma vida espiritual e há uma vida secular e elas andam ali paralelamente, mas não se misturam. A reforma protestante, ela foi esse grito pela volta da vida do crente, da vida da igreja, segundo os padrões bíblicos. E nessa volta à Bíblia, nós observamos que Deus, dando esses mandatos e também nas outras narrativas bíblicas que temos, percebemos que o Senhor, ele não tem como espiritual apenas aquilo que nós fazemos no templo, apenas a vida contemplativa, mas é espiritual para Deus também o nosso trabalho e devemos vivê-lo e devemos exercê-lo nessa dinâmica. Então é muito importante observar, por exemplo, que não é apenas o pastor, e naquele momento da reforma protestante não era apenas o sacerdote que exercia um serviço ao Senhor, mas todos nós, quando no exercício desse mandato cultural, nós estamos servindo ao Senhor, até o não crente, até aquele que não crê no Senhor, mesmo aquele que abomina a ideia de um Deus criador. Quando ele está trabalhando, quando ele está desenvolvendo um bem para a sociedade, fazendo uso, né, responsavelmente daquilo que o Senhor criou e colocou em nossas mãos, ele pode não saber, mas ele está glorificando ao Senhor também naquela forma. Então é muito interessante essa observação. Lutero foi procurado por um sapateiro e esse sapateiro perguntou a Lutero como poderia agora ele exercer a sua função de maneira a glorificar a Deus, como ele poderia exercer a sua função. E Lutero disse para ele que ele deveria fazer o melhor sapato que ele pudesse fazer e vendê-lo de maneira justa. Então, fazer o nosso melhor e assim vendê-lo ou fazer uso dele para que possamos nos sustentar, mas cobrar o que é justo, é exercer o mandato cultural e é glorificar o nome do nosso Deus. Como é importante esse ensino, né? Como é importante, porque aqui está a relação com o trabalho, aqui está a relação
com essa visão dicotômica do que é espiritual e do que não é. E aqui está a influência da nossa relação com a cultura sobre as nossas vidas e a nossa prática cristã. Então é importante pensarmos que quando nós estamos lavando uma louça, Deus está sendo glorificado com aquilo. Quando nós estamos varrendo a nossa casa, Deus está sendo glorificado com aquilo. Quando o gari recolhe o lixo e aquilo é um bem para a sociedade, aquilo evita, ou deveria evitar, né, irmãos? Mas evita uma degradação maior do meio ambiente. Deus é glorificado por isso. Devemos entender, então, que o exercício da nossa cidadania glorifica o nome do Senhor. E é interessante fazer um parêntese aqui, que nós vivemos uma época onde se fala tanto em sustentabilidade, onde se fala tanto em termos uma visão politicamente correta do uso da natureza, né? Entendemos que muito antes, Deus já havia nos falado na sua palavra sobre essa relação com a obra criada e fazer um bom uso dela. Antes de termos uma consciência ecológica criada em nossa natureza, a Bíblia nos fala sobre isso. Ter uma cosmovisão cristã é ter uma visão sobre a natureza e sobre a obra criada, também de respeito e de cuidado. Então, observamos aqui essas relações com o trabalho e com a natureza. E isso não está apenas restrito aqui ao nosso texto. Nós observamos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo em Gálatas, capítulo 3, 22, servo, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Usamos muito esse texto para falar do trabalho na igreja, né? O irmão, a irmãzinha que exerce esse ou aquele trabalho na igreja, tudo bem. Mas o texto, em seu contexto, é uma palavra ao empregado, ao funcionário. E aqui a palavra é, faça o seu trabalho como se estivesse fazendo ao Senhor. Seja um bom funcionário, né? Não fique voando na hora do trabalho, não roube o seu patrão, não diga que está doente sem estar. Faça o seu trabalho da melhor forma, não apenas sob vigilância, mas fazer isso para a glória de Deus. Muitas pessoas relacionam o trabalho com uma pós-queda e dizem que o trabalho é maldição, mas não, meu irmão. Deus nos deu o trabalho antes da queda. O Senhor deu a Adão a função de colocar nome nos animais. Uma ação elaborativa. Adão deveria sentar-se, e vamos contextualizar como se fosse nos dias de hoje, em sua mesa, pegar o laptop, notebook, colocar ali e começar a digitar. Aí esse animal vai ser esse, aquele animal vai ser aquilo, vai se chamar assim. E também deu aqui, no mandato cultural, a ordem que Adão deveria governar, administrar ali a obra criada. Então devemos entender que numa narrativa bíblica e no entendimento bíblico desses mandatos, devemos exercê-los para a glória de Deus. Nós cristãos não devemos nos fechar e ignorarmos a cultura, ignorar a nossa relação com a nossa cidadania e dizermos que só vamos viver a nossa vida de maneira espiritual, vivendo dentro da igreja e dentro do relacionamento apenas com Deus.
Por isso, se não fosse um mandato cultural, diríamos que tudo que Deus quer de nós é apenas a nossa vida, aspas, espiritual. E não. A vida espiritual que Deus quer de mim e de você está relacionada também à maneira como lidamos com o trabalho, com a cultura, com a política, com a ciência, como lidamos com a tecnologia, com o próximo, com o lazer, com a educação, estão intimamente associados. Caminhando aqui para a nossa conclusão, perdão, o reverendo Leandro Lima faz uma afirmação que é muito relevante para o nosso estudo, para o nosso entendimento aqui. Ele diz assim, olha, ninguém expressou essa relação com o mundo melhor do que o Filho de Deus. Jesus não se limitou a pregar o amor a Deus, ele também pregou o envolvimento sadio com a vida. Com a vida. Seu primeiro milagre no Evangelho de João foi transformar água em vinho. Aonde? Em um casamento. Além disso, claramente ele tinha conhecimento sobre os mais variados assuntos culturais de sua época. Jesus falou sobre ouro, falou sobre prata, falou sobre moeda corrente, falou também sobre árvores e frutos, sabia sobre a vida militar, lidou com tempestades no mar, falou do semeador semeando em solos diferentes. Ele entendia sobre a vida dos fazendeiros e falou sobre a relva e sobre a semente. Conhecia o ofício da pescaria, entendia sobre impostos, inclusive pagou. Falou ainda sobre relacionamento dos empregados e seus patrões, dos inquilinos e proprietários. Mostrou que sabia sobre lâmpada e óleo. Falou de ovelhas e de cabras e de muitos outros aspectos culturais e econômicos de sua época. Ele não costumava dizer, essa não é a minha área. Todas as áreas da vida eram importantes para Jesus. Que coisa maravilhosa, né, meu irmão? Que verdade abençoadora para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo nos mostra que podemos ser um bom profissional para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos mostra que devemos ter responsabilidades na vida em sociedade. Somos responsáveis um pelo outro. É impensável, ou deveria ser impensável, um crente, um cristão, jogar um lixo pela janela. Às vezes, quando eu estou dirigindo e eu vejo alguém abrir a janela e jogar uma lata no asfalto, eu fico pensando, não deve ser, ou não deveria, né? Mas não deve ser um cristão. Ele não conhece qual é a vontade de Deus para nós. Um cristão não deve ser negligente com a responsabilidade por aquilo que é melhor na convivência cristã, social, e também naquilo que é o cuidado e o zelo para com a natureza. Sejamos, irmãos, sejamos zelosos diante do mandato cultural. Estude, aprimore-se e aplique o seu conhecimento para a glória de Deus e para o benefício da vida das pessoas. Nós estamos aí diante do coronavírus e Deus, em sua graça comum, concedeu que o homem pudesse ser um cientista e, fazendo uso desse conhecimento, usando os elementos naturais, os elementos da natureza, pudesse criar vacinas e medicamentos para o benefício da vida humana e para a glória de Deus. Façamos uso disso, respeitemos a função de cada um na sociedade. A sociedade vai colocar como se uma função fosse mais importante do que a outra, embora haja na nossa sociedade essa distinção, nós devemos entender que todos nós
somos importantes nesse relacionamento cultural e nesse desenvolvimento da vida. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração, que eu e você possamos nos submeter à vontade de Deus e viver Cristo em nosso cristianismo. Jesus Cristo disse lá em João capítulo 17, em sua oração: não peço que os tire do mundo, mas que o preserves, que livres do mal. Nós ainda estamos aqui no mundo. Não vamos viver como se nós não estivéssemos. Somos cidadãos dos céus, mas temos responsabilidades com esse mundo e com essa sociedade. Deus te abençoe. Em breve estaremos de volta pensando sobre o mandato social. Se esse estudo é bênção para você, se trouxe esclarecimento a respeito de alguma coisa que você acha importante, compartilhe, curta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione aí as notificações para que você possa também ser informado quando estivermos colocando um novo vídeo. Deus te abençoe ricamente. Pai Santo, Deus amoroso, abençoa teu servo e tua serva na continuidade do esforço em buscar conhecer a tua vontade, e que esse conhecimento não seja meramente teórico, mas abençoe e influencie sua vida e seus relacionamentos, e acima de todas as coisas, glorifique o teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Forte abraço, Deus te abençoe e nos vemos em breve.